Olá, galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, domingo de sol maravilhoso, agradabilíssimo, clima daquele jeito que a gente gosta, para começar mais um vídeo relacionado ao Mercedes Classe B180, ano modelo 2010, na versão Comfort que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções. Bom, hoje, o tema, na verdade, o vídeo de hoje, ele se aplica para proprietários de Mercedes Classe A Nacional, A160 e A190, de entre 99 e 2005, né, o Classe A Nacional. O Classe A importado, A200, o W169, 2006, que tem aí produção de apenas, importação na verdade no Brasil, de apenas 50 unidades aproximadamente. E o Classe B, W245, B170, B180 e B200, fabricados até 2011. E qual é o tema do vídeo de hoje? Troca de óleo do motor. Hoje nós falaremos sobre tudo relacionado à troca do óleo lubrificante, tá? Então, o procedimento de troca, especificações de filtro, especificação de óleo, ferramentas necessárias, periodicidade do procedimento e outras coisas mais. Então, vem comigo. Bom, meus amigos, o Classe B está com um pouco mais de 114 mil quilômetros rodados no odômetro e chegou até algumas semanas atrás aí a hora de fazer a substituição da troca do óleo do motor. O motor M266, que é esse motor aqui do Classe B, ele tem o procedimento, né, da troca aí do óleo do motor praticamente idêntico ao do motor M166, que é utilizado no Classe A fabricado no Brasil. Então todo o procedimento ele é igual, atenção, ele é igual, mas as peças e alguns detalhes são diferentes. Então nós vamos pontuar aqui também as semelhanças e as diferenças. Primeiro ponto, né? As pessoas me perguntam muito, né, nos comentários do YouTube, a todos que prestigiam os conteúdos, qual é a periodicidade correta de se trocar o óleo desses motores, tanto do Classe A como do Classe B. É a primeira coisa que eu vou responder, porque é a primeira coisa que mais me perguntam, tá? Primeiro, nós temos o fator do tempo, né, que é de 6 meses, né, então você troca a cada 6 meses ou, né, na quilometragem aí indicada. E a quilometragem indicada é um fator bastante polêmico, por um motivo muito simples, né? Eu particularmente indico às pessoas que façam as trocas de óleo, né, combinadas, né, com o ajuste do Assist, que é o controle de manutenção do Classe B, que eu tenho um vídeo falando sobre ele, está no card aí no canto superior direito do seu vídeo. Então, alguns veículos têm, né, tem o Assist programado para 5.000 km, outros para 7.500 km, outros para 8.000 e outros para 10.000. Esse carro tem o Assist para 8.000 km e é a frequência na qual eu troco o óleo, ou a cada 6 meses, sempre o que ocorrer primeiro, tá bom? Mas aí é aquela coisa, né? Depende muito do uso que você também dá ao carro e aquela coisa toda, assim como também o fator da escolha aí do lubrificante. Então, antes da gente poder falar da troca do lubrificante, da troca do óleo propriamente dita, vamos entender quais são as especificações do óleo do motor e também dos filtros aplicados. O filtro do Classe A Nacional e também o filtro que é usado no Classe A importado e nesse Classe B. Olha aí. Pois bem, amigos que assistem aí ao vídeo relativo à troca de óleo do Mercedes Classe A e do Mercedes Classe B. Esse take, né, o take de agora, ele é relativo aí à especificação do óleo lubrificante, uma vez que eu comentei com vocês que agora eu diria a vocês qual é o óleo recomendado aí para esses motores. Hoje o Classe B está no batente, né, está fazendo as vezes do Uno, porque eu estou no caminho para Jucar Pneus aí para poder fazer a troca de óleo. Eu queria mostrar uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, mas que me chamou a atenção. Não sei se vocês conseguem ver lá do outro lado da rua, tem um Ibiza, um Seat Ibiza envelopado de laranja. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu parei aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com o óleo, alguma caixa de peça lá. Ó. Eu estou aqui com o óleo que eu vou aplicar no Classe B, tá? Eu vou aplicar o Valvoline 5W40. Aí você vai me perguntar, Jordan, no Classe B e no Classe A eu devo usar sempre o óleo 5W40? Bom, meus amigos, não é bem assim. Geralmente aqui no Brasil nós temos aquela ideia de que, olha, tal motor utiliza o óleo de viscosidade X. Mas no caso das Mercedes-Benz, de todos os modelos da Mercedes, na verdade, a gente tem uma situação que é um pouco diferente, tá bom? Que é o seguinte, a Mercedes ela homologa lubrificantes de diversas marcas e qualquer lubrificante que for homologado, você pode fazer uso no seu veículo Mercedes-Benz. No entanto, cada motor ou cada modelo, né, vai se utilizar de uma determinada norma de lubrificante para poder usar. Então vamos lá, quais são as principais normas que nós temos relativas ao lubrificante, né, óleo de motor para Mercedes-Benz? É a 229.1,
a 229.3 e a 229.5. E nós temos algumas derivações, por exemplo, 229.30 é alguma coisa, 229.50 é alguma coisa que ficaria, né? No caso dos motores do classe B, o M266, né? Então B170, B180, B200 e B200 Turbo, e também o classe A200 W69 importado, que só há 50 unidades no Brasil, tá? Você deve utilizar um lubrificante que atende às normas 229.3 ou MB 229.5. E como você vai saber se o lubrificante atende à homologação ou não? No verso aqui da embalagem, né, geralmente consta, né, a homologação, né, quais são as normas ali que aquele lubrificante atende. Ou seja, eu vou colocar uma foto aí para que vocês vejam desse lubrificante mesmo com uma setinha, mostrando que este lubrificante, né, ele atende às normas 229.3, 229.5, 229.31 e 229.51, tá? E aí você vai me dizer, pô Jordan, tá bom, eu já entendi que ele precisa atender à homologação, mas como escolher a viscosidade? Bom, como eu faço geralmente, tá? Eu geralmente uso a viscosidade que estava sendo aplicada anteriormente naquele veículo, sempre atendendo à norma. Jordan, não sei qual óleo estava, tá? Você vai ver que dificilmente a Mercedes vai homologar um óleo com viscosidade superior a 15W40. Então, é... então particularmente dificilmente vai ter um óleo muito viscoso, né? Então você pode pegar uma média, um 1040, um 540, um 530. Isso aí quem vai escolher é você. Parece um papo muito louco, né? De você falar que é você que vai escolher a viscosidade que vai usar o teu carro e não o fabricante. Mas o fabricante já homologou algumas dezenas de lubrificantes para que você possa usar sem nenhum tipo de problema. Para o Mercedes Classe A Nacional, o A160 e o A190, a gente tem que levar em consideração outro fator. As publicações mais antigas acerca de especificação, inclusive em alguns anos, né, nos manuais de proprietário do Classe A, havia lá a designação que você poderia usar o óleo com homologação 229.1, 229.3 e 229.5, né? Até aí tudo bem. Só que agora as resoluções mais recentes, ainda que acerca do motor M166, que é do Classe A Nacional, o que se sabe é que estão tirando, né, a MB 229.1 para esses motores, ou seja, você teria que usar um óleo de classificação superior de acordo com as literaturas mais atuais. No entanto, a boa notícia que eu venho trazer a vocês é que os fabricantes têm sido frequentemente homologados com essas normas superiores. Então você não tem um custo maior ou uma dificuldade maior apenas por essa alteração na homologação. Uma vez que o preço do litro de um óleo desse, seja ele qual for, ele não vai mudar muito apenas pelo fato da classificação, porque a Mobil tem alguns produtos homologados, a Valvoline tem, a Lubrax tem, Total Quartz tem, Motul tem, ou Motul se preferir, né? Então nós temos aí diversas alternativas aí de lubrificante. Então eu vou aplicar aqui o 540 porque já era o fluido, o óleo que já estava sendo aplicado. Agora nós falaremos também um pouquinho acerca aí do filtro, ou melhor, dos filtros de óleo. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos falar de filtro de óleo agora. Qual é o filtro de óleo que eu vou aplicar aqui no Classe B? É o TechFuel PL 720, eu tenho para venda na loja online, link na descrição do vídeo, tá? O filtro de óleo desses motores, tanto do Classe A como do Classe B, eu vou falar da diferença entre os dois, tá? Mas os dois filtros eles têm uma característica em comum, que é o seguinte, ele é aquele filtro de papel, né? O elemento filtrante é de papel, aquele popular filtro ecológico. Aqui nós temos a ponta que faz o encaixe ali no suporte do filtro, vou comentar um pouquinho sobre isso mais adiante do vídeo. E juntamente ao filtro, nós temos também esses dois anéis de borracha, né? Esses O-rings aqui, que fazem a vedação da tampa do filtro, da tampa, né? Que vai sobre ali o filtro de óleo, tá? Aí você vai me falar, pô Jordan, eu tenho um A160 ou um A190, o filtro é o mesmo? Não, amiguinhos. Então, por favor, não inventem de querer montar o filtro do Classe A no Classe B ou do Classe B no Classe A. Quais são as diferenças? Para o Classe A importado, W69, aquele só tem no ano 2006, o A200, você usa este filtro porque é o mesmo motor do Classe B, o M266. Se você tem um Classe A 160 ou 190, você vai usar este filtro, tá? PL 720. Aliás, eu vou colocar umas imagens aí do filtro do Classe A que eu não trouxe, acabei me esquecendo de trazer junto para mostrar para vocês, mas vocês vão ver algumas imagens dele aí, mostrando que ele é extremamente parecido.
e também, né, que as dimensões são um pouco diferentes, é por isso que as peças não são intercambiáveis, tanto que o part number, né, o do classe A ou PL109 na TechFuel, link também na descrição do vídeo para compra, eles não são intercambiáveis porque o encaixe, não existe aquele encaixe embaixo, né, conforme o filtro do classe B, as dimensões são diferentes, até os anéis de borracha não têm as mesmas medidas, então não existe nada ali, não existe compatibilidade entre os filtros, né, a aplicação ela é distinta. O que eu gostaria de frisar, tá? Esse filtro da TechFuel do classe B, ele é importado, né? E o filtro do classe A, ele é nacional, né? E eu, né, do tempo do A160 que eu tive, que vocês acompanharam o vídeo aqui no canal, na época, aquela coisa toda, né? Eu usei algumas marcas de filtro, tá? E eu gostaria até de comentar um pouquinho com vocês, ó, colocando com uma mão só a caixinha, tomando como se diz aqui no interior de São Paulo, um vareio para colocar o filtro na caixinha. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Como eu vinha dizendo a vocês, eu usei várias marcas de filtro, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais importa, né? O que predomina a qualidade de um filtro desses de papel para a linha Mercedes-Benz? Primeiro ponto, né? A quantidade ali do elemento filtrante, se há muito ou pouco papel, se a distância entre um e outro é uma distância aceitável, né? E você só vai saber se esse filtro realmente é muito bom depois da troca. Depois de você rodar ali o intervalo de tempo, a quilometragem ou o tempo pré-determinado, tá? Então, o que acontece? Eu já cheguei a usar uns filtros Xing Ling aí, chinês, tá? Filtros chineses, né? De segunda, terceira, quarta, décima linha, que depois de 8.000 quilômetros eles estavam desfigurando, soltando um pedaço de papel. Então é um filtro que você não pode usar no teu carro, porque ao invés de filtrar, ele vai mandar papel para as galerias de óleo do teu motor, que não é interessante. O bom desses filtros da TechFuel, tanto os dos importados, que são de primeira linha, como também os filtros nacionais, como é o caso do Classe A, e também alguns outros filtros ecológicos da linha Mercedes, que a TechFuel também produz no Brasil, é que você não tem este problema, tanto que eu estou aplicando no meu carro, né? Se não fosse um filtro de extrema qualidade, eu não usaria, vocês sabem como eu sou. Então, esses são os filtros aí, óleo e filtro que eu vou aplicar no Classe B, então volta para o vídeo para a gente continuar falando sobre a troca de... Bom, agora que vocês já sabem, né, a especificação do óleo, como a coisa acontece, como é feita a especificação do óleo, como você pode escolher o fluido lubrificante para o seu motor, nós vamos comentar um pouquinho sobre a troca de óleo. Eu levei esse carro aonde? Na Jucar Pneus, onde eu já mostrei inúmeros serviços no Classe B, no Uno, de suspensão, de freio, né, de troca de óleo também, mostrei a troca de óleo do Uno também feita lá, né, vocês sabem que eu recomendo aí de forma veemente, né, a mão de obra da Jucar Pneus, o link, né, os dados na verdade da oficina estão na descrição do vídeo, porque aquelas pessoas que trabalham bem, né, que têm uma mão de obra honesta e que têm um serviço caprichado, né, eles merecem ser aí divulgados, né, a todo o público. Bom, vamos lá. Eu levei o carro a Jucar Pneus para fazer a substituição do óleo do motor. E como é feita a substituição? Bom, você levanta o carro no elevador, ou coloca ele num fosso, no caso a troca de óleo desse carro foi feita num fosso. Você coloca o carro no fosso, no elevador, alguma coisa nesse sentido. E olhando o carro por baixo, né, vocês sabem que o motor do Classe B ele é todo inclinado. Ó, aqui vocês conseguem talvez ver o plano mais ou menos. Ó, na linha da minha mão, vocês podem ver inclusive que tem a travessa lá do coxim do motor, né, do último coxim do motor, inferior, o traseiro ou direito. Então, se você vê o final do motor, né, o cárter do motor fica quase lá no pé dos ocupantes dos bancos dianteiros. E lá você tem um parafusinho que você solta com uma chave de 13 milímetros, uma chavinha 13 convencional, que é o bujão do cárter. Quando você solta esse parafuso, naturalmente o óleo que estiver no cárter, ele vai drenar, ele vai descer, ele vai sair do motor. E aí é importante também um fator legal. Como a gente está sempre, a troca de óleo, ela é um benefício, ela é uma manutenção que você faz a fim da limpeza do motor, para que as limalhas ali internas do motor, elas saiam junto com o óleo e mantenham o motor numa condição limpa internamente falando, é interessante que você sempre faça esse serviço com o motor aquecido. Então, sabe, vá até a oficina, permita que o veículo chegue à temperatura ideal de trabalho, para que você consiga fazer a substituição. Então vocês vão ver esse parafusinho 13 aí, né, que é o bujão de escoamento do cárter. Ele é um parafuso, né, de sextavado pequeno, né,
a cabeça dele é pequenininha, mas ele é extremamente longo. Vocês vão ver que na hora de soltar ele é bem extenso. O Classe A, eu lembro que o bujão era ligeiramente diferente, inclusive a rosca era diferente, tá? Mas o procedimento e a localização do bujão, tá, é bem parecida, inclusive aí no cárter. Isso não vai alterar. O máximo que pode acontecer é a chave ser diferente, e a chave do Classe A eu vou colocar inclusive aqui embaixo porque eu não lembro de cabeça qual é a chave que se usa. Eu lembro que a rosca é M14, mas o sextavado eu não me recordo de cabeça. Bom, você vai escoar e o óleo vai descer. É importantíssimo, tá? Eu sei que muitos profissionais da troca de óleo acabam não fazendo isso pela pressa, para entregar um carro e pegar o outro, entregar um carro e pegar o outro, né? É muito importante que você deixe escoar o óleo até o máximo que você puder. O bom seria deixar de um dia para o outro, né? Para zerar mesmo. Mas se você puder deixar um bom intervalo de tempo até acabar ou diminuir muito aquele fiozinho de óleo que fica escoando conforme a imagem que vocês estão vendo aí, vai ser bastante benéfico ao teu motor, porque toda aquela sujeirinha que fica ali encrostada, ou que está mais longe do cárter naquele momento, tem ali o intervalo de tempo para descer e ser escoada juntamente com o óleo antigo. Depois que você termina isso, você vai apertar o bujão, né? Nada de tirar sangue do cárter, né? Porque a gente sabe que o motor é todo em alumínio, você não tem que ficar arrebentando tudo. Você vai encostar, dar aquele torque leve, apenas para que não exista nenhum tipo de vazamento. Pode ser que exista a necessidade de fazer a troca do anelzinho de vedação do bujão, né? Principalmente se ele estiver em mau estado. E se você não sabe da condição, eu recomendo fortemente que você faça a substituição. Bom, uma vez que você já escoou ali o óleo do motor, você vai fazer a substituição do filtro de óleo, que é um verdadeiro pesadelo para aqueles que não sabem onde fica. E para isso eu vou contar uma pequena historinha. Uma vez eu levei o Classe A para trocar o óleo, o Classe A na época ainda, o A160. Eu levei ele num posto para trocar o óleo e eu lembro que o frentista mal me deu bom dia. Eu não sei se ele não estava num dia muito bom. Ele falou, não, é para trocar o óleo, levantou o carro. E eu lembro que ele ficou, eu fiquei olhando de longe ele fazer o serviço. Ele escoou o óleo, tudo. Aí na hora de trocar o filtro, eu lembro que ele ficou uns 10, 15 minutos olhando o motor, procurando o filtro de óleo. Mas como ele não tinha nem sido muito educado comigo, confesso a vocês que eu me segurei uns minutos até ir lá mostrar para ele onde ficava o filtro. E o cara ficou bobo de ver, porque o filtro no Mercedes Classe A e no Mercedes Classe B fica atrás do motor. Lá embaixo, vocês estão vendo aquele sextavado ali que eu não consigo alcançar com a mão direita, né, por causa da parede de corta-fogo aqui? Ali é a tampa do filtro de óleo. O filtro de óleo do motor M166, que é o Classe A, e o M266, que é o Classe B, ele é um filtro ecológico, aquele de papel, conforme eu já mostrei aí para vocês, e ele vai nessa tampa, né? Ele vai preso nessa tampa aí, tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz, né, para fazer a substituição desse filtro? Vocês podem ver que o acesso é lá embaixo. Você fala, pô, mas como é que eu vou trocar isso com o motor no lugar, ou o espaço é muito curto? Bom, se você tiver dois extensores comuns, não vale aquele pequenininho, tá? Dois extensores grandes, tá? Com uma chave, não me lembro agora se é 24 milímetros ou 25, o sextavado ali. Eu vou colocar aqui aqui na imagem, não se preocupem. Você coloca dois emendados com uma chave catraca ou um braço de força e você vai soltar aquela tampa ali. Quando você solta a tampa, nós temos duas diferenças, tá bom? Em relação ao Classe A e ao Classe B. Quando você tira o suporte do Classe A, conforme alguma foto na internet que eu vou encontrar e vou colocar para vocês, o filtro ele vai preso, né, no suporte, e no meio do filtro existe como se fosse uma hastezinha, né, uma peça plástica que é responsável ali, não é? Por manter o filtro no lugar. E no suporte do Classe A você tem dois anéis de borracha, né? Conforme eu até já mostrei para vocês antes. Um que vai sobre a rosca do suporte, né? E outro que vai nessa parte central ali, que passa por dentro do filtro, que é um anelzinho bem pequenininho. Ele lembra até uma borrachinha de botijão de gás, só que é um pouco mais estreita. Então o que o reparador vai fazer? Ele vai remover esse filtro que é encaixado ali, vai soltar os anéis, vai substituir, tá? E vai rosquear novamente a tampa ali. Agora no Classe B, que eu tenho até mais imagens, eu consigo mostrar isso melhor. No Classe B você vai soltar ali o filtro, conforme as imagens aí que eu já pontuei a vocês,
né? Você vai desrosquear o filtro e vai sair o filtro no suporte, conforme eu estou mostrando para vocês aí. A diferença do filtro dele para o filtro antigo do classe A é que ele tem umas travas, né, na parte superior que prendem justamente o suporte, o filtro na verdade é nesse suporte de plástico. Então você vai simplesmente soltar ali, eventualmente você tem que fazer uma forcinha, ele vai desencaixar do filtro e vocês vão ver o filtro antigo. Eu não tenho problema em falar de marca, tá? O filtro que estava antes nesse motor era um filtro da Vega. Eu achei que ele saiu bem inteiro. Porque existem alguns filtros aí no mercado de algumas marcas, principalmente aquelas de segunda linha, que quando você tira depois da troca de óleo, ele está desfigurado, todo torto, soltando. Eu já usei de uma marca no classe A, essa eu não vou citar, claro, que ele saiu desmanchando. Entendeu? Isso não pode acontecer, porque aí ao invés de filtrar o óleo, ele vai te mandar papel, sujeira, elemento filtrante para dentro do motor, podendo causar inclusive entupimentos nas galerias de óleo, tá? Então é uma coisa que você não pode permitir. É por isso que é muito importante fazer uso de um filtro de qualidade. Você sabe que os filtros do classe A e classe B estão com o link na descrição do vídeo, aliás. Bom, aí quando você desmonta ali, você vai ver que existe o alojamento, né, do filtro lá no bloco do motor, né, conforme a imagem que eu estou mostrando para vocês. Na verdade é uma flange, né, que vai no bloco. E isso no classe A e no classe B não muda muito. É importante que você faça uma limpeza ali, tire ali o excesso de sujeira, algum óleo velho que esteja, é importante que você faça, né? E no caso do classe B é muito importante um detalhe da montagem do filtro. Quando você monta o anel maior, que vai na mesma posição que seria do anel do classe A, você tem um outro anel também grande, que você fica se perguntando, eu vou colocar esse anel aonde? Onde é que eu instalo esse anel aqui? Bom, eu vou mostrar uma imagem da tampa também, lá do site do Albert, né, o A-Class Info, que é um site maravilhoso para donos de Mercedes, que é um site do exterior, onde mostra, né, marcadas em branco as posições dos anéis. E vocês verão que esse anel maior, ele vai justamente no sextavado. Eu acho que não vai dar para vocês enxergarem, mas vai um anel abaixo da posição ali da chave do filtro, tá? Por um motivo muito simples. Vocês não tem, por exemplo, uma chave de vela que vem com aquela borracha que encaixa na cerâmica da vela para a vela não cair quando você tira da sede do cabeçote? É o mesmo princípio daqui. Quando você coloca a chave para remover o filtro, aquela borrachinha que fica abaixo do sextavado, ela funciona como uma trava, para que você consiga tirar o filtro preso pela chave e ele não caia aí no motor, não suje tudo durante a manutenção. É um upgrade em relação ao classe A, é uma melhoria que a Mercedes aplicou nesses suportes de filtro. Aí você vai colocar o filtro novo no suporte, conforme a imagem que vocês estão vendo aí, e vão montar o filtro novamente para ter exatamente esse resultado. Aí qual é uma recomendação que eu faço? Isso aí não está escrito em manual nenhum, mas é válido você fazer. Quando você faz uma desmontagem, uma troca de óleo, né? Você colocou o filtro ali e você vai colocar o óleo aqui, nesse bocal. Você não muda de motor para motor, né? Ele tem uma tampa, ela só encaixa em duas posições. Essa aqui com a latinha de óleo voltada, né, para essa posição é a posição correta ali da tampa de abastecimento do óleo. Você vai abrir e vai colocar 4,5 litros de óleo. Tanto no classe A como no classe B, a quantidade de óleo no cárter é a mesma. Colocou 4,5 litros? Ok. Espera alguns minutos antes de ligar o carro. E por que eu falo isso? Dê um tempo para que o óleo desça em grande quantidade por gravidade até o cárter. Assim você vai ter o cárter cheio ou próximo da quantidade ideal e logo nas primeiras voltas do motor, até mesmo durante a partida, você já vai ter condição de circular óleo novo por todas as galerias, tá? E deixar o carro funcionar. Ligou o carro, verifica se tem algum vazamento de bujão em algum lugar, dá aquela repassada simplesmente. E um detalhe, tá? O classe A tem aquela luz de óleo, né, que indica, né, a baixa quantidade de óleo, né, que tem o sensorzinho, que é até um problema meio crônico nesses carros. Só que o classe B ele não possui luz de óleo nem luz de bateria no painel, não tem luzes espia para isso. Então se você tiver alguma deficiência de pressão de óleo, que provavelmente não vai ser originada pela troca de óleo, mas sim, né, por algum problema que seja dentro do motor, o painel vai te dar uma advertência, falando do classe B. O classe A tem a luzinha ali, como é o funcionamento convencional, né? E é claro, é muito importante a gente usar, né, o procedimento tradicional de troca de óleo, com óleo descendo por gravidade. Não existe, pode se inventar 1 milhão de tecnologias, dificilmente nós teremos uma forma de troca de óleo mais eficiente, né, do que a troca de óleo através ali de gravidade. Para mim não existe nada melhor. Se você faz com calma, que nem foi feito ali na Jucar Pneus, o serviço feito com muito capricho, muita limpeza, né? E é o tipo de mão de obra que a gente sempre procura, exatamente por isso que a gente sempre faz aí a indicação. Então 4,5 litros de óleo,
óleo nas especificações que eu citei lá no vídeo, existe a diferença dos filtros e o carro funciona ali perfeitamente. São serviços bastante simples, bastante tranquilos de serem feitos, né? Mas tem esses pequenos macetinhos, né? Tem o fator do filtro, a posição de cada anel do suporte do filtro, a diferença entre os filtros, a quantidade de óleo, aquelas informações que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em localizar quando procuram. E eles vão procurar só quando estão fazendo a troca de óleo, estão ali em cima na cara do Gol e acabam não tendo a informação com um pouco de facilidade. Meus agradecimentos hoje vão a Jucar Pneus por mais um serviço muito bem executado e também, né, a você que está sempre aí prestigiando o canal nas séries de vídeos aí do Uno, do Classe B e de outros carros aí que já apareceram aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, passou um Passatão bonito aqui do lado. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.